Nessa aula nós vamos aprender como fazer o encaixe manual de uma simples saia básica. Então aqui a gente tem o programa já aberto, nós vamos criar um arquivo novo, vai aparecer essa janelinha aqui. Então o primeiro passo é incluir modelagem, nós vamos clicar aqui e aí você vai procurar onde você salvou as suas modelagens que você quer encaixar, que você fez no Audaces Vestuário Moldes, e você vai clicar aqui, por exemplo, nós vamos utilizar como exemplo aqui o molde da saia. Então, eu vou clicar aqui no meu arquivo chamado aula saia e ele vai vir para cá. A primeira informação que eu preciso cadastrar no sistema Audaces Encaixe Vestuário é que eu vou precisar colocar aqui a largura do meu tecido. Automaticamente, eu já consigo configurar o programa para que cada tecido comece com essa medida de 1,40, mas isso fica a critério do modelista, tá? Porque normalmente cada tecido vai ter a sua largura. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar esse valor de 1,40, mas se for outro valor, eu posso vir aqui e colocar como, por exemplo, 1,50. No tipo do tecido, eu vou cadastrar ele eu vou colocar como tecido plano. Por quê? Porque essa saia que eu estou encaixando é uma saia de tecido plano. Se eu estivesse trabalhando com malha, eu colocaria a opção tubular e o sistema automaticamente ele já calcularia que eu teria que utilizar metade dos meus moldes e colocar o dobro de folhas de tecido, mas não é o nosso caso agora. O sentido, eu posso trabalhar com sentido duplo, sentido único, sentido por tamanho ou por pacote. Os mais utilizados são os dois primeiros, sentido duplo e sentido único. O sentido duplo, que é o caso dessa nossa saia, eu vou permitir que o meu molde seja espelhado, porque nesse caso eu não tenho um tecido com textura. Se eu tivesse um tecido, por exemplo, como um veludo, eu teria que usar o sentido único. Os meus moldes não girariam em 180 graus. Então aqui a gente vai utilizar o sentido duplo. Quando eu estiver trabalhando com malha, eu também posso colocar aqui o peso da minha malha, que seria a largura vezes o rendimento dividido por 100, para que eu calcule o consumo desse meu tecido por pacote. Não é o nosso caso agora também. Aqui em margens, a gente pode trabalhar com o valor de margem, mas eu não vejo necessidade porque sendo que aqui eu já vou colocar a largura do meu tecido aproveitado. Digamos então que, por exemplo, o meu tecido venha de fábrica com 1,50, mas eu tenho 2 centímetros de margem em cada lateral, então eu teria que colocar aqui. Mas como eu já vou colocar que o meu tecido não vem com ele vem com 1,50, mas o aproveitável dele é 1,47, então eu não preciso usar os meus valores de margem desse lado. Ampliar e reduzir, o número 1 em x e y quer dizer que eu estou usando 100% da minha modelagem. Digamos que eu quero imprimir em miniatura, eu vou colocar aqui metade, eu vou colocar 50%, por exemplo. Então, trabalho com 0,5, eu imprimo 50% do meu molde. Mas também não é o nosso caso agora, nós queremos encaixar o nosso molde no tamanho real, então a gente vai colocar o próprio programa já vem com esse 1, então a gente vai manter como tá. Percentual de perda, até quantos por cento eu permito que o meu sistema gaste de tecido, mas eu não considero isso importante para a gente colocar, porque nós queremos o máximo de aproveitamento nesse encaixe. O comprimento, eu posso colocar aqui que a minha mesa tem 6 metros, então ela tem 600 centímetros. Exemplo, então o meu risco não vai ultrapassar esse valor, mas também não é obrigatório a gente colocar. E espelhar é se eu permito que o meu molde seja espelhado ou não, nós já configuramos isso lá na modelagem, então não tem porquê. Basicamente eu expliquei toda essa primeira janelinha. Aqui em tecido, eu posso criar uma biblioteca com os meus tecidos, ó, por exemplo, eu já tenho 2 tecidos cadastrados aqui. O tricoline, ele tem 1,35 de largura, eu coloquei 100% algodão, tá? Então, já cadastrei o meu tecido. E a sarja também já cadastrei aqui. Eu não considero muito importante também, sendo que a variação de tecidos dentro de uma indústria, em uma coleção, é muito grande. Então, o que é mais importante é você saber qual tecido que você vai utilizar para esse molde e colocar essa largura correta já aproveitada desse tecido aqui. Se eu tiver listras e padrão de tecido que eu preciso encaixar, eu preciso fazer um relacionamento de piques.
Então, eu também consigo definir lá na modelagem os piques relacionados, e aqui eu consigo informar para o meu sistema que eu preciso que a minha saia frente, por exemplo, fique na mesma altura da saia das costas. Então, eu não vou variar de lugar dentro do meu encaixe esses tipos de molde, mas também não é o nosso caso aqui. Então, a gente vai agora, já colocamos todas as informações do nosso tecido, nós vamos para a grade. Quando eu venho aqui na grade, eu vou colocar quantas peças eu quero riscar de cada tamanho. Então, por exemplo, normalmente eu vou estar utilizando uma peça de cada tamanho, eu vou fazer um risco e colocar a quantidade de folhas de tecido que eu quero, só que para isso eu vou ter a mesma quantidade para todos os tamanhos. Então, digamos que eu quero 5 saias 36 e 10 saias 38. Eu não vou colocar aqui 5 e aqui 10. Eu vou colocar aqui 1 e aqui eu vou colocar 2, e aí sim eu coloco 5 folhas de tecido. 5 folhas de tecido vezes um molde riscado vai me dar 5 saias. 5 folhas de tecido vezes 2 moldes riscados vai me dar 10 saias. Então, o raciocínio aqui vai ser sempre 1, 2, sempre trabalhando com o dobro, 3, 6. Então, aqui, por exemplo, eu vou cortar uma 36, duas 38, duas 40 e uma 42 e uma 44. Digamos que essa aqui seja o modo de grade de cortar as quantidades do meu tecido. Então, de acordo com o número de folhas que eu colocar de camadas de tecido, eu sempre vou ter o número dobrado daqueles que eu coloquei para riscar 2 vezes. Aqui, se eu quiser alterar as cores, mas previamente nós já alteramos lá dentro do nosso molde, mas eu, por exemplo, vou trocar aqui o tamanho base, 38, eu quero nesse lilazinho, não vou querer branco. Então, eu consigo trocar. E aqui vai abrir as propriedades de cada molde que eu já cadastrei lá no Audaces Moldes, né? Então, por exemplo, aqui à frente é uma vez, as costas é 2 vezes, o revel da frente é uma vez. Então, aqui, ó, vai estar sempre essa informação. Tudo que for 2 vezes vai ser par, aqui no Propriedades, ó. Tudo que for uma vez não vai ser par. O giro aqui, ele tem que sempre estar em 180 graus para moldes que eu posso espelhar. Agora, quando o meu molde eu não puder espelhar o meu molde, eu vou trabalhar com essa opção aqui sem giro. Dificilmente eu vou estar trabalhando com giro livre e giro 90 graus, porque isso pode danificar a minha peça. E eu posso ter um problema de vestibilidade, de costura, por causa do fio que não está paralelo com a linha da auréola do meu tecido, né? Então, normalmente nós vamos trabalhar com 180 graus. Aqui no configuração inicial o fator de ampliação e redução, que a gente também não vai utilizar. E aqui no quantidade nós vamos sempre deixar marcadinho, porque a gente vai usar a quantidade definida para tecido, que foi essa quantidade aqui, ó, se tá par, se não tá par, que nós definimos anteriormente. Aplicar para modelo. Se caso eu fizer alguma alteração aqui, ó, por exemplo, eu vou dizer que agora a minha saia é par e eu aplicar para modelo, ele vai salvar lá no meu arquivo de encaixe todas essas alterações para as próximas vezes que eu fizer o encaixe, mas eu também não gosto de modificar essa informação. Então, depois que a gente cadastrou aqui em tecido, cadastrou a grade que a gente vai cortar, nós vamos dar OK e nós vamos iniciar o nosso encaixe. Lembrando que eu posso incluir uma outra modelagem aqui, fazer encaixe das 2 modelagens ao mesmo tempo, desde que eu trabalhe com os mesmos tecidos e que eu não ultrapasse o tamanho máximo da minha mesa. Se nós reduzirmos aqui essa setinha, ó, todas as informações ficam escondidas, né? Então, basicamente, o que a gente trabalha aqui são configurações de tecido e grades de tamanho, nós vamos dar OK. Quando a gente dá OK, o programa vai abrir essa tela, que eu posso diminuir e aumentar dando zoom, e aqui é como se eu tivesse a metragem do meu rolo de tecido, das minhas camadas de tecido. Então, o meu encaixe vai acontecer aqui dentro dessa área de trabalho branca. Agora, a gente vai começar a fazer o encaixe manual. Então, como é que ele vai acontecer? Eu vou clicar no meu molde 2 vezes
e aí eu já trago meu molde aqui pra dentro, ó. Trouxe a 36, agora eu vou trazer a 38. Quando eu mexo com o screw do mouse, eu giro ela para um lado e para o outro e encaixo na lateral. Agora eu vou trazer a minha 40, clico, minha 42, ó, minha 40 é 2 vezes, a minha 38 também. Por isso que eu tenho que encaixar tudo até que fique 0 o númerozinho ali do lado, ó. Como a minha 42 e a minha 44 é apenas uma, então ele me apareceu esse íconezinho aqui dizendo que todos os moldes da frente da saia, que é essa aqui que eu encaixei, ela já está completa, eu peguei todos os tamanhos. Aí eu faço o mesmo com o das costas e vou encaixando. Esse é um trabalho bem demoradinho, mas eu consigo mexer o tempo todo que eu precisar. Eu venho, faço meu encaixe, vejo, não ficou como eu gostaria. Então, eu altero e faço novamente. Diferente se você pegasse um molde de papel e já saísse desenhando no tecido. Depois que você começou a riscar, não tem mais como voltar atrás, né? Não tem como a gente sair consertando aquilo que a gente não gostou porque já está riscado. Então, mesmo se nós trabalharmos com encaixe manual, como eu estou fazendo aqui agora, ainda assim economiza muito mais do que trabalharmos com encaixe no risco do próprio tecido, certo? Eu já encaixei as costas e agora eu estou encaixando o revel da frente. Estou encaixando primeiro tudo o revel da frente, para depois agora terminei, vou encaixar pecinhas pequenas, ó, posso ir achando, procurando um tamanhozinho para encaixar ele aqui. Quando eu não encontro, eu tenho que ir para outras margens, para outras áreas do meu encaixe. Então, esse aqui é o encaixe manual. Tô fazendo um pouquinho rápido, sem me preocupar agora com a economia, só para trazer todos os moldezinhos para a minha área de trabalho. Existe outra forma de trazer os moldezinhos de uma forma bem mais rápida e depois sair encaixando, que eu vou mostrar para vocês. Mas o que eu quero frisar nesse vídeo é que nós precisamos sempre estar de olho nessas caixinhas laterais aqui, ó, para ver se quando a gente termina o encaixe, se todas elas estão com essa marcação. É sinal que o nosso encaixe, ele tá finalizado. Agora, por exemplo, se você retirou todos os revés das costas, dá pra gente ir readaptando ele aqui, ó, modificando, até nós encontrarmos uma melhor forma de encaixar todos os revés, para que a gente tenha uma economia maior de tecido. Então, a gente vai fazendo aqui como se fosse um quebra-cabeça, até todos eles se encaixarem e a gente ter o máximo de economia possível. Vou finalizar aqui esse vídeo, que esse aqui seria o nosso encaixe manual, e em seguida já vou mostrar para vocês o encaixe automático.